Vamos começar a leitura aqui. No primeiro ano de Dário, ou Dario, depende da sua leitura aí, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então aqui, você já vê que ele está um pouco mais confortado, né? Ele vê assim, ó, eu entendi que não são 2.300 anos. Eu entendi que são 70 anos, literais, não proféticos. Então, uma outra coisa, Daniel lia a Bíblia. Apesar dele ter a revelação profética, ele arrumava tempo para ler a Bíblia. Imagina, o cara ficou doente por causa da visão, e ele termina o capítulo 8 falando assim, eu me levantei para tratar dos assuntos do rei. Porque ainda que ele fosse nobre lá na Babilônia, ele era cativo, ele era um funcionário, ele tinha que trabalhar. Ele trabalhou em todos os reinados. E ele não tinha desculpas. Porque, eu trabalho muito, eu sou cativo, não. Ele lia a palavra de Deus. E outro detalhe, Deus revela aquilo que não está já demonstrado. Então, Deus não ia falar para ele o que já estava revelado. Daniel, você quer saber o tempo? Volta nos livros lá. Ele foi estudar os livros e entendeu. E muita gente hoje, não, eu só vou acreditar se Deus falar comigo. Mas fulano já falou. Né? Já teve quem dá estudo bíblico já sabe. Não, esse negócio do sábado, por exemplo, se Deus me mostrar, né, para mim pessoalmente, né, eu vou aceitar. É que o pessoal acredita em revelação, né? Está na Bíblia revelado em várias partes ali. Você quer que Deus fale, tudo bem, ignora a Bíblia, eu vou vir falar com você, que senta aí que eu vou te explicar. Não. Então muita gente quer uma revelação especial, única para você. Então aquelas respostas que já estão reveladas, você nunca vai encontrar. Deus não vai chegar assim, você vai orar, Ele nunca vai te responder isso. Fala assim, filhão, vai para a Bíblia. Já está lá, o que você está perguntando já tem resposta. Vai lá, estuda que você vai dar. Agora, aquelas respostas que não estão reveladas, que são muito específicas, são muito pessoais, essas sim, Deus pode de alguma maneira te revelar, né? Sonho, pregações, música, livro, Ele pode te dar um caminho. Mas o que já está revelado, né? De repente você quer, não, eu quero fazer tal coisa. Né? Aí você fala assim, não, ou esse Deus fala se eu não posso fazer, mas já está lá na Bíblia, ó, isso você não pode fazer. Pronto, essa oração não vai ter resposta porque já está revelado. Exatamente, a pessoa fica esperando uma ação divina de Deus para coisas que já estão claras, né? Sim. Mas a pessoa está esperando qualquer desculpa para ela fazer a vontade dela. Né? Exatamente. Então, ele buscou compreender a visão, né, com o estudo da palavra, oração e jejum. Né? E aqui está o texto de Jeremias que ele leu lá para confirmar, né, o que ele acabou de falar aqui. Ó. Assim diz o Senhor, lá em Jeremias 29:10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, foi daí que ele tirou esses 70 anos. Sim. Aí. E para nós é simples isso aqui. Né? Na época dele, gente, não tinha livros que nem eram rolos. E sem falar que ele estava numa cidade estranha como cativo. Então provavelmente não tinha acesso fácil às palavras, aos rolos hebraicos. Acho que o mais fácil para ele talvez seria os rolos de Ezequiel, que morava ali um pouco mais perto. Mas né, Jerusalém foi destruída. Então você vê que ele era estudioso e tinha dificuldade para ter acesso a esse estudo. Hoje não. Hoje você pega e enfia a mão no bolso, você tira o seu celular, né, faz uma pesquisa ali, você consegue ter acesso a tudo que nós temos aí de material, toda a Bíblia, todo o dom profético, comentaristas, tudo na palma da sua mão. Então hoje a gente não tem desculpa para não buscar essas respostas. São muito fáceis de conseguir. Ao contrário de Daniel. Por que ele estava atônito? Mas que Daniel não tinha lido isso antes? Pode até ser que ele leu. Né? Deu uma lida, mas agora ele está lendo com foco já. Não, agora eu vou ler para buscar essa resposta. E não foi fácil para ele. Imagina. Porque aqui é o primeiro ano de Dário. Né, acho que passaram alguns anos desde que aquilo aconteceu. Então ele ficou um bom tempo. É o terceiro ano de Belsazar, né? Voltei o rosto para o Senhor para o buscar com oração, súplicas, jejum e pano de saco. Uma coisa que começa a me impressionar muito é a oração que Daniel faz. A oração que Daniel levanta aqui, para mim é a oração mais bonita que tem na Bíblia. Eu falei, é uma das mais bonitas, para mim é a mais bonita. É uma oração que é tremenda. Vocês vão ver a demonstração de humildade, as palavras que ele usa, a teologia que ele aplica na oração. É uma das orações mais belas que tem mesmo, para mim, a mais bela de todas.
Olha só. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção é como hoje tem o paralelo hoje em dia, como as pessoas tratam Deus e como as pessoas tratavam Deus. Porque hoje em dia o pessoal fala assim, não, Deus é amigão, o cara lá de cima, meu camarada, meu brother, é isso aí, eu falo com ele com toda a intimidade do mundo, eu falo com ele assim, assim, assado, eu brigo com Deus, não sei o quê. Ok, você na sua intimidade com Deus, você sabe como que é, mas né, a proximidade com Deus não faz você perder o respeito e nem deixar de exaltá-lo. Vocês lembram quem era a pessoa que era chamada amigo de Deus na Bíblia? Quem? Quem? Vai, fala, não fica com medo não. Se tiver errado, está errado. Abraão, é isso aí. Abraão. E como que Abraão tratava Deus? Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Quando nós formos nos dirigir ao Senhor, a Deus, tem que ser com respeito. Ah, mas Deus é meu amigo. Sim. Mas tenha um respeito devido a Deus. Veja como os profetas, veja como que Salomão falava com Deus. Vai ver como que Davi se dirigia a Deus nos Salmos. O Senhor é muito grande, eu sou pó, eu sou cinza. Isaías, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, que vive no meio de um povo impuro. E o Senhor está falando comigo. Então, devemos ter o devido respeito com Deus. Né? Eu vejo muita pregação moderninha aí, né, os camaradas falando, não, porque Deus é isso. Calma lá. E tem que saber o nosso lugar, né? A distância entre Deus e nós, saber, né, que realmente Ele nos ama, Ele quer a nossa amizade, mas a gente tem que saber nos colocar no lugar correto, né? Exatamente. Isso não quer dizer que você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ser amigo de Deus, mas entenda, né, algumas diferenças, né? Intimidade no sentido de procurá-lo, de confiar nele, de conversar com ele, de abrir o seu coração a ele. Essa intimidade. Não intimidade de chegar ao meu chapa, bater no ombro, como se fosse o coleguinha da escola. Né? A intimidade não, de confiar em Deus. Eu confio em Deus, Ele é meu amigo, Ele vai me ouvir, Ele me entende, Ele sabe quem eu sou. É essa intimidade que a Bíblia fala. Exatamente. Aí, uma coisa também que me chama a atenção na oração de Daniel é, ele se inclui nos pecados da nação. Olha o versículo 5 e 6. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. É o amor pela nação. Daniel vê assim, o povo, ele pensou lá nas 2030, o povo não está se arrependendo, o povo não está orando. Ele se inclui, ele se coloca junto. Eu sou parte desse povo. Eu também peco, apesar de ele não ter cometido os pecados que causaram o exílio, os pecados que causaram a destruição de Jerusalém, ele se inclui. Isso me lembra muito Moisés. Olha só o que Moisés falou. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. É o episódio do bezerro de ouro lá no deserto. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Olha o amor pela nação. O mesmo amor que Moisés tinha pelo povo, Daniel tinha pelo povo. Ele fala, Moisés fala, se for para destruir o povo, me tira. Porque Deus fez, olha a promessa que Deus fez para Moisés. Moisés, eu vou levantar um povo de você, uma nação nova. Deus queria matar todo Israel e levantar um povo de Moisés. E Moisés fala, não, perdoa o povo, Deus. É o amor que ele tinha. E aí eu fico vendo como é que nós agimos na igreja hoje. Quando o irmãozinho peca, quando a igreja está mal das pernas, quando tem pecado dentro da igreja, porque você sabe, quando tem pecado dentro da igreja, a igreja não prospera. Muitas vezes a gente fica parado, a gente fica aí porque está tendo pecado solto dentro da igreja, a gente sabe que acontece muita coisa. E será que nós oramos falando, Deus perdoa, Deus cura, Deus sara, Deus ajuda? Tem misericórdia. Tem misericórdia. Nós temos pecado.
Por que ele fala nós? Porque ele se inclui, nós somos um povo, nós não vamos para o céu sozinho. Esse é o amor que tem que ter no nosso coração também, amor pela essa igreja. Aí é só, agora mais da metade do capítulo é a oração. Vou ler ela para vocês. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões, que cometeram contra ti, ó Senhor. A nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Então aqui é uma declaração. Estamos no exílio e sabemos por quê. Não ouvimos os profetas, ninguém, nem os reis, nem os príncipes, ninguém ouviu os profetas. E por isso estamos no exílio. O povo sabia o que tinha acontecido. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Quando você lê o livro de Deuteronômio, está detalhado certinho tudo o que iria acontecer com Israel se eles não fossem fiéis. E acontece passo a passo. Eu vou mandar seca, eu vou mandar fome, depois eu vou mandar pessoas para destruírem a sua cidade, e por último eu vou mandar o exílio. E aconteceu exatamente dessa maneira. Quem é que não lembra? Elias, 3 anos e meio sem chuva, porque o povo adorava Baal. Depois a Síria invadindo, destruindo Israel. Egito também vinha. Até mesmo o Edom, que é irmão de Israel, destruindo Israel. O Edom, que é pequeno, destruiu Israel, que era grande. E por último o exílio através da Síria e da Babilônia. Então tudo aconteceu conforme Deus descreveu lá em Deuteronômio. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam. E fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Fantástico, né? E uma coisa que me chama a atenção foi assim, a gente sabe o que aconteceu, e mesmo assim nós não buscamos a Deus. Quantas vezes a gente não sabe que alguma coisa que está acontecendo na nossa vida é resultado de um pecado nosso, resultado de uma ação que nós cometemos, e mesmo assim nós não buscamos a Deus. Continuamos cometendo o mesmo pecado e não buscamos a ajuda de Deus. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, olha a preocupação dele sobre o santuário, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome.
falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo, de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, vamos lá. Vamos pegar somente esse finalzinho. A oração é linda em si, teológica em si, mas o que nos interessa para a interpretação aqui, porque não tem muita interpretação ali na oração. Ele está só confessando o pecado do povo e pedindo misericórdia. Agora, temos algo aqui ao que refletir. Na minha visão, a princípio, é uma referência a Daniel 8. Né? Qual foi a visão do princípio? Aqui, a mesma que ele teve falando sobre o santuário. Falando sobre bode, falando sobre sacrifício, sobre o santuário. Né? E quais são as evidências que Daniel 9 realmente é uma continuação de Daniel 8? Primeiro, foco no santuário. Daniel 9 fala sobre o santuário, igualmente Daniel 8 fala. Segundo, Gabriel é intérprete nos 2 capítulos. É tanto Gabriel que dá a interpretação primeiro e Gabriel que chega agora para dar a interpretação. Daniel 8 fala sobre o sacrifício contínuo, né, que ele é interrompido. Daniel 9, Gabriel chega na hora do sacrifício. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Entender o sentido do quê? Já vamos ver. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. O sentido é as 2.300 tardes e manhãs. É o que Daniel está buscando entender. Todo o resto está claro na cabeça dele. Ele quer entender o sentido das 2.300 tardes de manhã. Outra coisa que me chama a atenção é: és muito amado. Olha só que fantástico isso. Imagina um anjo do céu descer na terra e dizer que eu vim te declarar, você está enchendo tanto o saco de Deus, eu desci para te explicar, porque você é muito amado. O céu todo devia conhecer Daniel. E é uma oração que é atendida antes de terminar a oração. Exatamente, né? Ele falava eu ainda na oração, né? Sim. Então Daniel não tinha terminado a oração, mas Deus já sabia de tudo. Aí vem uma parte interessante. 70 semanas, prestem muita atenção que essa parte aqui é difícil de entender. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para o ungido, o santo dos santos. E para ungir o santo dos santos. Primeira coisa aqui, 70 semanas proféticas. Então, 70 semanas de anos. Então, bom matemático aí me diz quanto que é 70 vezes 7. Quanto? 7 vezes 7, quanto que é? Vezes 10. 490. Então, estamos falando aqui de 490 anos. É isso. Outra coisa, estão determinadas. Aqui também temos mais um probleminha na tradução. Certo? Por quê? A palavra determinadas aqui em hebraico, a palavra que foi traduzida por determinadas, essa palavra, shathak. Essa palavra não significa determinadas. Você vê que nesse capítulo aparece 2 vezes a palavra determinadas. São 2 palavras diferentes. Exatamente, porque a palavra determinada, a primeira que aparece, é lá quando Nabucodonosor também ele usa essa palavra também. Determinou a comida, é uma palavra. Tem determinada, de novo, é outra palavra. E essa palavra aqui, 70 semanas são determinadas, essa aqui, shathak. Essa aqui significa cortar, dividir ou amputar. Não significa determinado. O tradutor, na hora que ele foi lá, imagina o cara está traduzindo, 70 semanas estão cortadas sobre o seu povo. Fala, não, cortado não cabe. 70 semanas cortadas. Aí ele vai, não, vamos usar a outra possibilidade. 70 semanas estão divididas sobre o teu povo. Aí ele falou assim, não, dividido também não faz sentido. 70 semanas estão amputadas. Aí o cara falou, não, isso aqui não está fazendo sentido. Por quê? Entenda, algumas vezes o tradutor, ele nem era um cristão mesmo. Né?
Você pega a King James, o rei, ela chama King James porque um rei chamado James, o King James, queria a Bíblia, que a King James é a versão em inglês. Ele reuniu um monte de tradutor e falou, eu quero a Bíblia, traduz ela para mim. Então, muitas vezes o cara nem tinha conhecimento teológico. Então, o que ele fazia? Ele era um cara especialista em língua inglesa. Ele quer fazer o negócio fazer sentido, gramaticalmente ali. Então, ele colocou o que mais se assemelhava ali. Mas essa palavra não quer dizer determinada, quer dizer cortado, amputado. Aí a pergunta é, cortado de onde? Vamos ver se vocês têm aí. Exatamente. A Esther disse das 2.300 tardes e manhãs. Então, 70 semanas estão cortadas das 2.300 tardes de manhã. Então, das 2.300 tardes de manhãs, 70 semanas especificamente são para o povo judeu. E nós vamos entender um pouco mais para frente. E é por isso que quando você vai interpretar um texto, tem que saber o contexto. Então, qual o contexto aqui? Qual que era a dúvida de Daniel? Daniel estava querendo saber o quê? Entender a visão das 2.300 tardes de manhãs. O anjo vem para explicar a visão das 2.300 tardes de manhãs sobre um período. Então, quando eu falo que é algo que um tempo, que aqui é 70 semanas, que um período de tempo foi cortado aonde? Daquele outro tempo que eu estou falando. Então, só cabe essa tradução aqui, essa interpretação. Não cabe outra, porque o contexto é a visão das 2.300 tardes de manhãs. O anjo vem para explicar o período das 2.000 tardes de manhãs. Aí eu tenho um período de tempo que é cortado de algum lugar, só pode ser cortado da onde? Dos 2.300 tardes de manhãs. Exato. Expiar a iniquidade. Eu só coloquei Jesus, não precisa de mais explicação, né? Então, no fim dessas 70 semanas, iria expiar a iniquidade. O que vai ocorrer nesse período de tempo aí? Tudo isso aí, né? Exatamente. Expiar a iniquidade, trazer a justiça, selar a visão, a profecia e ungir o Santo dos Santos. Tudo aonde? Nas 70 semanas. Exato. Então, sobre o expiar a iniquidade, Jesus é a resposta, né? Se colocar Jesus na prova, eu vou dar errado, mas é porque eu já vi um negócio na internet, assim, Jesus é a resposta. Aí o menino foi fazer a prova e escreveu Jesus em todas as questões, né? Tomou um 0 bonito, mas foi engraçado, mas tomou 0. Então, Jesus é a resposta aqui, nesse caso, expiar a iniquidade. É Jesus, ele expiou a iniquidade nossa, né? Ele tomou o nosso lugar. E é por isso que ele se enquadra aqui. Selar a visão. O cumprimento dessa profecia coloca um selo de autenticidade, ó. Tá aqui. É verdade, é verdadeiro. Ungir os santos dos santos. Isso aqui é o início do santuário celeste. Da ministração, não o início do santuário celeste, o início da ministração de Jesus no santuário celeste. Porque quando Jesus ele foi ao céu, ele não chegou lá como um rei. Ele chegou lá como um sacerdote. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora nós temos aqui uma coisa que nós não tínhamos antes, que assim, 2.300 tardes de manhãs. A partir de quando? Você não tinha um tempo, é 2.300 tardes de manhã, está solto. Então posso colocar onde eu quiser no tempo. Mas agora nós temos uma data. Sim. Né? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Nós tivemos 3 decretos para reedificar Jerusalém. O primeiro decreto foi feito por Ciro em 538, está lá em Esdras capítulo 1. Esse decreto ele foi mais assim para restaurar o templo. Então, quando eles voltaram com todos os utensílios que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Ciro devolveu o povo de Israel. Então, eles voltaram para a terra de Jerusalém. Depois, estava tendo uns problemas lá na vizinhança, lá os vizinhos não queriam que o templo fosse reedificado. E aí eles mandaram uma carta para Dário, que já era outro rei, e aí Dário buscou lá os documentos, achou o decreto de Ciro, e ele mesmo fez um decreto, dizendo que era para eles continuar lá. Então era só reforçando. Já em 457, aí tem um outro decreto, um decreto de Artaxerxes. É difícil falar esse nome. Esse decreto é o decreto mais completo, porque ele devolve Jerusalém como nação. Dá total autonomia. Dá total autonomia, exatamente. Então eles têm autonomia civil e religiosa lá E ainda financia o retorno, né? Manda ele com o dinheiro de volta para poder ter recursos para reconstruir. Exatamente, dando carta para onde eles passassem. Então, esse decreto, que é o mais completo, é o que nós usamos como data de partida. Então, a partir deste decreto 457
a.C., é que começam a se contar as 2.300 tardes e manhãs. Então, 69 semanas até ungido, 483 anos. Menos 457, né? Nós acabamos no ano 27 depois de Cristo. E o que acontece no ano 27? A unção de Jesus Cristo, o batismo de Jesus. Você vê, 62. O batismo. Batismo. Porque você vê, né? 62 semanas, né? 7 semanas, 62 semanas até o ungido. Quando você pega 7 semanas, 62 semanas, faz a continha, você vai cair aonde? No ano 27, que é o ano do batismo de Cristo. Exatamente. Né? Alguém... 457 foi o decreto completo. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Nós partimos dali porque houveram 3 decretos para a volta para Jerusalém e para a reconstrução. Mas esse decreto de 457 ele é completo. Artaxerxes ele deixa eles voltarem até a religião deles, ele deixa eles voltarem a ser uma nação, colocar juízes, magistrados, um governo mesmo, civil, para que eles governassem a cidade, pagando os impostos, né, como nação ali que estava... como que fala quando uma nação está... vassala, colonizada um vassalo, por outra. né? Colonizar, colônia, né? Então eles tinham que pagar o imposto, mas eles eram ali livres, eram uma nação independente, né? E tinham toda a liberdade, reconstruir o templo, reconstruir as muralhas. Então esse é o decreto que nós usamos como ponto de partida. 69 semanas. Esse vai passar o gráfico aqui ainda, né? Vamos, tá. vamos. É que assim, ó. Aqui, ó. Ele não falou 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo? 70 semanas. Né? Da onde? A parte inicial, então, dos 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas, ou seja, os 489 dias, 490 dias, estão separadas para acontecer tudo em Israel. Só que as 70 semanas ele dividiu em 3 partes: 7, 69 e 1. Aí você soma essas 3 partes das 70. Então, 7 semanas e 62 semanas até o ungido. 7 com 62, 69. Aí falta 1. Vai ficar claro aqui no gráfico. A gente vai mostrar um gráfico. Porque ele pegou 70 semanas, estão separadas. 70 semanas do período total dos 2.300 anos é sobre o seu povo, é sobre Israel. Só que essas 70 semanas eu vou separar em 3 partes: 7, 69 e 1. Tá? E esse 1 também é dividido no meio, né? Esse 1 também é dividido no meio. 7... Oi? É os dois. Não, é 62. É 7, 62, que eu já estava somando. 7, 62 e 1. Né? 7 com 62 vai dar 69, com 1, 70. Nós vamos ficar claro no gráfico. 7 é o tempo da reconstrução. Exatamente. Jerusalém demorou 49 anos para ser reconstruída. Aí 69 vai ser o tempo do final da reconstrução até o quê? Até o ano 27. Porque ele fala 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Por que ele separou? Porque ele queria marcar, ele queria que a profecia sinalizasse o batismo de Cristo, a unção de Cristo. E depois, a última semana, é o ministério de Cristo. A primeira metade pessoalmente e a segunda metade através dos apóstolos. Mas nós vamos voltar nesse assunto aqui quando tiver o gráfico. Aí fica mais fácil que a gente visualiza. Tá? Ficou mais ou menos claro ou não? Não? Tá, peraí, eu acho que no gráfico vai ficar melhor. Ó, no gráfico, o gráfico a gente volta nesse assunto aí. 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Né? 49 anos foi o tempo que demorou para ser reconstruída Jerusalém. Esdras saiu, foi lá, terminaram de reconstruir Jerusalém depois de 49 anos. Aí depois aí esses 49 anos, aí tem as 62 semanas. Essas 62 semanas acabam no ungido, que é Jesus. – 483 anos são as 69. Tudo junto. É que fez a continha, né? Então, que ano que vai dar? Ele pega e fez a conta. Pega o ano de inicia, aí subtrai as 62 semanas para poder dar onde? Para chegar justamente a descobrir a data 27. E o interessante é que no ano 27, Cristo tinha 30 anos. Cristo nasceu antes de Cristo, né? No calendário. Então, mas no ano 27, como é que Cristo não começou o seu ministério com 30 anos? Só que o calendário tem um erro de 3 anos, é por isso que dá no ano 27. Mas isso aí é documentado. Então, Cristo foi batizado no ano 27, apesar de Cristo ter 30 anos e não 27. Exato. Aqui é a unção de Cristo, né?
Ó, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui relaciona a unção de Cristo com o batismo, para não ficar dúvida. A unção de Cristo é o batismo. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Né? Depois das 62 semanas, 62 mais 7. Esse não é o Shatak. É outra palavra, que é determinadas mesmo. Que estão determinadas essas guerras e isolações sobre o teu povo. Que eu falei assim, são duas palavras determinadas. A primeira, né, cortadas, e essa aqui sim é uma outra palavra em hebraico que é determinadas mesmo. É. Porque tem uma concordância. Você tem um texto em hebraico, né? Aí quando há um problema de interpretação, o que você vai? Vamos para o original, né? Porque está tendo um problema de tradução aqui. Aí quando você vai no original, ele pega a palavra e mostra onde ela ocorre, em toda a Bíblia, como que ela é usada. Aí você também vê os comentários bíblicos, quem usa, os tradutores. Então, essa aqui não é uma invenção nossa. Todo mundo que pegou essa palavra, ele concorda que essa palavra é cortada, e é cortada da onde? Do 1.036 manhãs. Mesmo que o teólogo não é adventista, não há discussão, porque é fato isso aí. A palavra foi traduzida de maneira equivocada aqui, né? Só que aí você vai pegar, né, já tem um texto em hebraico, aí você vai lá, essa palavra aqui é shatak. Onde mais que ela ocorre com isso aqui? Você vê onde ela é traduzida em outras partes da Bíblia, para ver se ela é traduzida com o mesmo sentido ou não. Aí você faz essa busca, aí você consegue ter uma compreensão total do texto. Então isso é fazer uma análise aprofundada do texto. Tem uma concordância, um aplicativo, concordância strong, né? Tem para o celular. Então aí você coloca a palavra lá, o texto, e ele mostra, né? Como está no original, tudo certinho. Qualquer dia nós vamos colocar ela aqui na tela para vocês verem, né? Aí você, puxa vida, essa palavra aqui, que a gente fez em Daniel 8 também, né? Aquela questão de um deles, de uma das direções. Então a gente foi lá ver no original, essa confusão, porque os artigos dos dois termos é o mesmo. Então, quando você fala, pode ser tanto de um como de outro. Aí você vai usar não só a tradução, como a interpretação para chegar na tradução correta. Isso aí. O povo de um príncipe destruirá a cidade do santuário, né? Mais uma vez, uma referência a Jerusalém, que é destruída no ano 70. Desolações são determinadas. Isso aqui é o que aconteceu com o povo judeu, né? Eles ficaram sem pátria durante muitos anos, né? Eles conseguiram um lugarzinho para ficar lá, mas não é completamente deles. Eles estão dividindo ali com a cidade ali, né? Mas quando a Jerusalém foi destruída, eles foram mortos. Quem não foi morto foi vendido como escravo, né? E ficaram espalhados por um monte de lugar. O antissemitismo ainda existe, apesar de ser menos. Então, as desolações foram determinadas para o povo judeu. Eles sofreram muito. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, vamos lá. Opa. Você quer falar? O dilúvio é um símbolo para a invasão terrestre por exército, né? Então, no ano 70, quando se você estivesse por cima, se tivesse um drone, observando a invasão de Jerusalém pelo exército romano, você tem a impressão de um rio invadindo a cidade. Então essa figura, né, faz essa analogia do exército romano invadindo, e não é só aqui, outras partes da Bíblia também usa. Aquela invasão, você pega um filme, né? Você pega um filme desses filmes de época, quando você vê o exército descendo aquela montanha, é como se fosse uma camada de água descendo para invadir. Então, principalmente quando eles estão subindo e descendo colinas, eles fazem assim, ó, na impressão que é uma invasão. Não. Assim, não, mas o dilúvio aqui se refere ao exército de Tito, né? Por isso que ele fala aqui, o príncipe de um povo, aqui, ó, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Ou seja, dilúvio provocado por quem? Por esse príncipe. E esse príncipe é o príncipe romano, Tito no caso, que nós já sabemos. Exatamente. Daniel não sabia, mas nós sabemos agora. Então, e essa destruição foi tão terrível, foi tão grande, que sobrou que apenas só o muro das lamentações.
Para você ter uma ideia do poder destrutivo que teve o exército naquela época lá. O santuário foi destruído, tudo ficou destruído. Ficou um Jerusalém muro em pé. hoje é uma Jerusalém que foi reconstruída depois dos anos 70. Ah, não, aqui foi Cristo nasceu aqui, ali. Não, tudo isso são especulações. A única coisa da época de Cristo é o Muro das Lamentações. Tudo destruído nessa época aí. Exatamente. A única coisa que você tem certeza são pontos geográficos que não tem como mudar, Sim, né? Esse sim. aqui é o Mar da Galileia, pô, não tem como mudar. O Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, isso aí é certeza. O Getsemane. Ó, Jesus morreu aqui. Jesus foi enterrado nesse túmulo aqui. Havia crucis, né, que era por onde Cristo andou. Também é difícil você saber. Tudo para vender ingresso para turista besta. Exatamente. Agora, beleza. Lembra que são 7, 62 e 1, certo? Nós vamos retomar isso aí, vai ter o gráfico para ver. Nós estamos na última semana agora, e essa última semana também é dividida. Vamos lá. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Fará firme aliança. É Jesus, quando ele veio aos judeus. Né? Tanto que a gente pode ter certeza que quando ele vem um episódio da mulher lá. Gadarena, não é? Acho que é a Gadarena. É exatamente, a Gadarena. Ela vem e pede para Jesus curar a filha dela. Ele fala assim: ó, não é justo, né, que eu tire o pão das crianças e dê aos cachorros. Por quê? Né? Você vê assim, nossa, como que Jesus está falando um negócio desse, chamando a mulher de cachorro? Né? É forte. O que ele está falando? Eu vim para o meu povo. Não é justo eu tirar o pão do meu povo e dar para um outro povo, porque ele veio para os judeus, né? A princípio, né? E aí ela implora, fala assim, não, até os cachorrinhos comem das migalhas, e aí Jesus atende o pedido dela, né? Então, Jesus, primeiramente, ele veio para um povo, então ele veio fazer aliança com o povo de judeu. Só depois da morte de Estevão, que é o fim das 70 semanas, né? E aí os discípulos são espalhados, vem Paulo, o apóstolo aos gentios, e aí é espalhado o evangelho pelo mundo. Mas a princípio eles pregavam ali em Jerusalém, ali para o povo judeu, ali na região da Judéia. Então, essa aliança é a aliança que Jesus foi fazer com o seu povo. Fará cessar o sacrifício, mais uma vez a referência, né? Acabou o sacrifício, acabou o santuário, Cristo é o Cordeiro. Né? Lá em Hebreus diz, né, que o sangue de animais não pode expiar pecados. Né? Até coloquei o verso. Ó, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Né? Então, Cristo é o Cordeiro, então ele morreu na cruz, acabou o sacrifício. Tanto que quando Cristo morre, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Beleza. Aí ficou aqui a pergunta, e as 2.300 manhãs, né? Elas não terminaram na era apostólica, né? O que elas significam? Vamos entrar nelas daqui a pouco. A outra metade termina na morte de Estevão. No ano 34, Estevão morre. E aí, o que acontece? Depois que Estevão morre, finaliza a semana na morte de Estevão. 3 anos e meio. Jesus pregou durante 3 anos e meio. Morreu. Depois de 3 anos e meio, os apóstolos ficaram pregando em Jerusalém, até que Estevão foi apedrejado. E aí eles fugiram, deram linha. E aí eles começaram a pregar para todas as nações. Porque ele começa a fazer aliança com os outros povos, acaba ali. E matematicamente falando, porque a semana começa no ano 27, que é com o ungido. Na última semana começa justamente com o batismo de Cristo. São 7 anos a semana. 7 com 7, né, 27 com 7, 34. E 34 é quando Estevão morre. Né? E exatamente ele morre no final da semana. E nessa segunda metade, os apóstolos ficam unicamente em Jerusalém. Ou seja, terminando o tempo dos judeus, com 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí quando Estevão é apedrejado, 2 coisas importantes acontecem. Primeiro, os apóstolos que estavam em Jerusalém saem de Jerusalém. Segundo, Paulo, que consentiu, né, na morte de Estevão, ele não apedrejou, mas ele consentiu na morte de Estevão e estava ali, Saulo. Né? Depois se converte em Paulo, que se transforma em quem? Em apóstolo dos gentios, o maior pregador do evangelho fora de Jerusalém. Então o evangelho toma o mundo. Então naquele ano 34, Deus deixa de ter uma nação santa, um povo escolhido, né? e passa a ter uma igreja, passa a ter um povo santo, não mais uma nação santa.
Continua tendo possibilidade de salvação para os judeus, claro, os judeus fazem parte da humanidade, mas não agora como uma nação escolhida para guardar a sua lei. Né? Hoje, essa missão hoje passou para a igreja, não mais para a nação de Israel. Israel, né, é fruto do evangelho como todo o restante do mundo. Né? Foi no ano 34. Exatamente. Então, foi nesse ano aí que acabou as 70 semanas e que eram para o povo judeu apenas. Agora, ficamos com o restante das 2.300 tardes e manhãs, que são para todos os povos, né? Mais alguma dúvida? Não? Hebreus 8, 1, 5 mostra que há um santuário no céu, porque o que vai ser purificado é o santuário celestial, porque o santuário terrestre foi destruído onde? No ano 70. Peraí, se o santuário terrestre foi destruído no ano 70, que santuário vai ser purificado? Tem que ter outro santuário. E esse santuário é o santuário celestial. Depois leiam em Hebreus 8, do 1 ao 5. Aqui também, né, Apocalipse mostra que há um santuário de Deus no céu. Apocalipse 11, 19. E aqui, Daniel 8,14 que nós vimos. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Que santuário? O santuário celestial. E mesmo lá no capítulo 9 de Hebreus, menciona que as coisas celestiais também precisam ser purificadas. Mas não com sacrifícios inferiores, que não é da terra, com sacrifícios superiores, que é o sacrifício de Cristo. Agora vamos ver aqui. É o gráfico aí. Isso nós já vimos, né? 2.300 manhãs, são 2.300 anos. Tem ali, né, Números 14, Ezequiel 4, 7, dia e ano. Já vimos que em Esdras mostra que esse período começa a contar aonde? No ano 457. Porque tudo bem, eu sei, são 2.300 anos. Mas eu começo a contar onde? Agora que eu descobri? Amanhã? Começou a contar quando? Né? Entende? Desde a ordem de restaurar e edificar Jerusalém. Então é essa ordem que é a ponto de partida. E essa ordem foi dada aonde? No ano 457 a.C. Então, a partir desse ano que eu começo a contar o quê? O período de 2.300 anos. Agora vamos pegar o gráfico aqui. Tranquilo até agora? Vamos lá, presta atenção no gráfico. O ano de início da contagem dos 2.300 anos é o ano 457 a.C. Tá? Antes de Cristo é quando tem o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Por que esse decreto? É o decreto que dá total autonomia. Eles voltam como nação, voltam como povo, tem o seu governante, Neemias é o governador, tem o seu sacerdote, eles podem reconstruir os muros, montam o seu exército. Então ali Israel nasce como nação. Apesar de estar ali, tem que pagar seus impostos para Medo-Pérsia, tudo, mas já tinha uma certa independência, poder adorar o seu Deus, né? Poder ter o seu templo. Então ali, a reconstrução do templo acontece no ano 457. Começa, né? Começa. E aí, tem aquele verso que nós lemos em Daniel 9:25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, desse período de 2.300 anos, 70 semanas, 70 vezes 7, 490. 490 anos estão separados exclusivamente sobre o teu povo, ó Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo de Israel. Então, o que eu já sei disso aí? Que 490 anos, tudo que aconteceu nesse período está voltado para quem? Para Daniel e o seu povo. Aí ele pega esses 490 anos, né? Ou essas 70 semanas, aqui ó, 70 semanas, 490 anos, ele divide em 3 partes. 7 semanas, olha o verso, como está lá. 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Olha que perfeição essa profecia. E por que ele separou 7 e 62? Porque 7 semanas, ou seja, 49 anos, foi o tempo para a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. Demorou 49 anos. Aí as 62 semanas é apenas para marcar o tempo do ungido. Olha, terminou a construção do templo, terminou a reconstrução dos muros. E agora, o que falta? 62 semanas. Para que essas 62 semanas? Para aparecer o ungido, para que Cristo seja batizado, para que Cristo seja ungido, seu ministério comece. Não o seu nascimento, mas a sua unção, que Cristo comece a operar como Messias através do seu batismo. Um rei só se tornava rei quando era ungido. Cristo só se tornou o Messias, né? O seu ministério, quando ele foi ungido. E que ano ele foi ungido? No ano 27. Olha que perfeição, irmão. 7 semanas e 62 semanas até o ungido. O ano 27. Quando você fizer a continha aqui, ó,
dos 483 anos que o Pata mostrou ali, ele vai cair no ano 27. E o que acontece no ano 27? O batismo de Cristo. E quando você pega em Lucas, Lucas deixa ali várias pistas, né? Ele fala de Pilatos, ele fala de Herodes, ele fala de todas as pistas ali, para você poder determinar um ano sem falha. Porque o ano importante para nós não é o nascimento de Cristo. É claro que Cristo nascendo, esse é um marco para nós. Cristo se tornando homem, né, possibilitar a salvação. Mas o que importa para nós no processo da salvação é o início do seu ministério. Ele inicia o seu ministério aonde? No ano 27. E isso está bem marcado pelo quê? Pela profecia. Então aqui a profecia já marcou 2 pontos dela. Ela marca o tempo de reconstrução do templo. Porque quando Daniel menciona a profecia, o templo estava o quê? Destruído. O templo de Jerusalém estava destruído. Então aqui, o início da profecia marca o início da reconstrução do templo. E a profecia dita, a reconstrução do templo dessa cidade vai demorar o quê? 7 semanas, 49 semanas. 49 anos. 49 anos, perdão. Quando essas semanas terminam, eu tenho 62 semanas. Para quê? Para que o ungido surja. Para que ele seja ungido, na verdade, que já surgiu antes, mas que ele seja ungido no ano 27. E aí tem a última semana, 7 semanas, 62 semanas, 69. Mas falta uma para 70, que é a última semana, que é essa semana aqui. Ó. O que acontece nessa semana? Aí, se você continuar lendo no capítulo 9, versos 26 e 27 ali, diz que na metade da semana, o sacrifício seria cortado. O ungido seria morto. Por que o sacrifício seria cortado? Porque o tipo encontra um antítipo. A sombra encontra aquilo que ela representa. O cordeiro, né, encontra o cordeiro de Deus. Até que João Batista diz, eis o cordeiro de Deus. O que acontece no meio da semana? Cristo é morto. Irmãos, exatamente no meio da semana. Falta uma semana só. Na metade da semana, 3 anos e meio depois do batismo de Cristo, ele é morto. Olha a precisão da profecia. Então aqui outro ponto que a profecia marca. Marca a reconstrução do templo, marcou o batismo de Cristo e agora ele marca a metade na metade da semana ele marca o que? A morte de Cristo. E por que foi cortado lá o sacrifício? Por que foi cortado as ofertas de manjares? Porque Cristo é a oferta, Cristo é o verdadeiro sacrifício. Tanto que ele morre, o que acontece quando ele morre? O véu do templo se rasga de cima para baixo. Ou seja, acabou, esse templo aqui já não tem mais validade. Não é mais necessidade de fazer o que? Sacrifícios de cordeiros. Porque o verdadeiro cordeiro foi sacrificado. O verdadeiro sacrifício aconteceu. E ele acontece aonde? Na metade da semana, exatamente como o texto bíblico de Daniel 9 está mencionando. Mas espera aí, chegamos na metade. Tem mais metade da semana ainda, então não terminou o tempo do povo de Israel. E o que acontece? Na segunda metade, os discípulos continuam em Israel, em Jerusalém, né? Pregando e fazendo o seu ministério. E por que foi perguntado aqui, ó, o ano 34, ó, 7 com 7, 34. E o que acontece no ano 34 que marca o fim da semana? É justamente o apedrejamento de Estevão, um dos primeiros diáconos. E o apedrejamento de Estevão, ele é importante porque é a rejeição total. É onde Israel disse, eu rejeito esse Messias, eu rejeito a sua palavra, eu rejeito o seu evangelho. Tanto que eu rejeito que eu mato o seu arauto, eu mato o seu pregador, eu mato o seu diácono. Então, quando os fariseus, que eram os líderes de Israel, os representantes da nação, matam Estevão aqui, eles estão rompendo com quem? Com Deus. Acabou. Acabou as 70 semanas. Acabou as 70 semanas. As 70 semanas do seu povo acabou aqui. Acabou. É por isso que o apedrejamento de Estevão marca esse fim. Exatamente. Outra coisa que faltou aqui no gráfico apenas é o ano 70. Destruição do templo. Destruição do templo, porque também está prevista aqui na profecia. Olha só, a profecia marca a reconstrução do templo, marca a sua destruição, marca o batismo de Cristo, marca a sua morte e marca a saída do evangelho para o mundo. Porque aqui no ano 34, o que você tem? Você tem a morte de Estevão, os discípulos saem de Jerusalém, Saulo se transforma em Paulo, apóstolo dos gentios, e começa a pregar o evangelho a todo mundo. Aí aqui, a nação eleita deixa de existir. Deus não tem mais uma nação. Deus tem um povo agora que guarda a sua palavra. Que firma isso em Apocalipse 12, 17. Que
o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Hoje Deus tem uma igreja que guarda, que é detentora da sua palavra. Até o ano 34, quem tinha essa função? Era Israel. Depois do ano 34, Israel não tem mais a função. É a igreja de Deus que tem essa função de ser o arauto do pregador do evangelho, de ter a guarda. E aí depois você tem o quê? Que isso vai ficar para outro dia, né? Obviamente que nós estamos estudando só o período. Aí falta o quê? 1810 anos. Que é justamente, vai dar onde? Em 1844. Que ali acontece a purificação. Oi? Sim, ela acontece aqui dentro. São os 1260 sim, anos. Para esse gráfico ficar completo, a gente pode até trazer ele de volta quando? Quando a gente for estudar. Sim. Quando a gente for estudar Daniel 12, a gente pode trazer esse gráfico aqui, porque Daniel 12 tem mais 3 períodos de tempos ali. Né? Tem o 1260 anos, tem 1335 e tem 1360, que é tudo o mesmo período, só que com alguns acontecimentos adicionais. E ele acontece aonde? Acontece nesse período aqui. Né? Então, no capítulo 12, vamos fazer esse gráfico? Vamos sim. Vamos incluir aqui esses 3 períodos de tempo. Que a Inquisição acontece aí, antes da purificação do santuário. Acontece justamente a perseguição do chifre pequeno, né? A perseguição do povo de Deus, a mudança da palavra de Deus, a palavra de Deus é colocada em terra, as blasfêmias contra Deus. Sim, acontece tudo nesse período aqui. Até em 1644, que é justamente o quê? A purificação do santuário. Celeste. É onde... Santuário celeste, porque o santuário de Deus já foi destruído, o terrestre já caiu aonde? 70. No ano 70. E aí quando Deus muda de compartimento, ele sai do santo para o santíssimo. E o 1844 significa que o juízo investigativo, que nós vimos aonde? No capítulo 7, que você vê que tem um juízo que acontece justamente aonde? Depois do surgimento do chifre pequeno e antes da volta de Cristo. Você pega ali o capítulo 7, né? Assentou-se o tribunal. Depois que ele menciona o chifre pequeno, assenta-se o tribunal. No final desse julgamento, o Filho do Homem vem nas nuvens do céu até o ancião de dias. Então você vê que esse julgamento, ele acontece aonde? Aqui. Onde se assenta o tribunal de capítulo 7 de Daniel? Aqui. Tá? Então depois nós vamos trazer, vamos fazer aqui um conjunto de slides só falando de 1844. Porque hoje não dá tempo, porque aí você tem que falar sobre a expiação do santuário, o que é esse julgamento, por que Deus precisa de julgamento? Deus não é onisciente? Deus não sabe o fim desde o princípio? Deus não conhece todo mundo? Por que então Deus precisa de um julgamento tão longo assim ainda? Se ele começou em 1944, Deus precisa de tanto tempo para julgar cada um de nós? Então nós vamos entender por que Deus precisa de um julgamento desse. Exato. Tá? Só que esse aí é um estudo só para isso. A gente pode até fazer uma pausa aqui. Está dentro de Daniel, mas Sim. não tem um capítulo que trata sobre isso. Fazer uma pausa para poder entrar mais especificamente no que é a purificação do santuário celestial, Sim. que aconteceu em 1844. Exato. Não, depois que a gente terminar o estudo, talvez a gente faça, né? Sim. Só falar sobre a purificação do santuário. Pergunta agora para vocês. Entendeu os períodos aqui? 70 semanas? 26? O que que... Não tem ano zero. O ano zero não existe. Tá? Não tem ano zero, porque o ano 1 antes de Cristo é o mesmo ano 1 depois de Cristo. Tá? O ano 1 é comum ao contagem, então não tem o ano zero. É por isso que dá essa diferença de um ano aí. Tá? O ano 1 só. Tá? Não tem o ano zero. Mais alguma pergunta? Entendeu, Bárbara? O gráfico agora? Tá? Ficou claro? O gráfico ficou melhor? Ficou melhor, Bárbara? Então, 7 semanas, vai ver aqui que está bem divididinho. Né? Dá uma confusão mesmo. E aí você entende por que Deus é didático nas coisas. E essa profecia, ela é fantástica. Olha quantas coisas ela marca. Né? Marca a reconstrução do templo, marca o batismo de Cristo, marca a sua morte, marca a transição do evangelho para o mundo todo, marca a destruição do templo e marca o início do juízo investigativo. Fora que dentro dela ainda tem alguns outros períodos proféticos que se encaixam dentro dela. Essa é uma profecia tremenda, irmãos. E uma profecia dessa prova que a Bíblia não é um livro qualquer. É um livro inspirado por Deus. Porque nenhum homem, por mais genial que seja, poderia prever um negócio desse. Não tem como. É isso aí. Bem, não havendo mais perguntas, vamos orar? Tranquilo? Entendeu? Ficou mais claro com o gráfico?
Tá? Depois vê se a gente providencia esse gráfico com vocês. Vamos deixar ele mais completo. Eu vou incluir aqui o ano 70 e vamos incluir o período, né, Os da 1260 Inquisição papal aí também, para ficar o gráfico ficar totalmente completo. Vamos orar então? Ficar em pé? Senhora? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado ao Senhor pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado ao Senhor pela tua grandeza. Obrigado ao Senhor porque tu tens nos revelado os teus planos, ó Pai. Amém, Jesus. Não estamos à deriva nesse mundo, ó Senhor Deus. Sabemos o que vai acontecer, porque a tua palavra é uma bússola para o cristão, ó Senhor Deus. E tudo isso mostra, mesmo quando nós olhamos para o mundo e vemos o caos, mostra que tu está no controle, ó Pai. Que tu venceu o mundo e que nós, junto contigo, venceremos também, ó Senhor Deus. Seja conosco, abençoe nossa mente, nos fortaleça, Senhor Deus. Não nos deixe ser seduzido pelo mundo, ó Pai. Que nós possamos ter domínio em nossas ações. Que nosso prazer esteja em estudar a Tua Palavra, ó Pai. Tire de nossos corações os vícios. Tire de nossos corações as distrações, ó Pai. Que possamos buscar a Tua Palavra e que possamos ser arautos do Evangelho também. Te pedimos e te agradecemos no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém.